Muito bem, então vamos abrir oficialmente mais um evento internacional da ICF Brasil, hoje com uma super parceria com a ICF Brasil Rio Grande do Sul. Eu sou Camila Bonavito, eu coordeno a Diretoria de Desenvolvimento da ICF Brasil. E em nome da ICF no Brasil, eu quero dar boas-vindas a todos, agradecer a presença de associados, novos associados, convidados, Conselho Deliberativo, em especial, pessoal, assim, muito especial, a todos os quase 70 voluntários da ICF em todo o Brasil, que não medem esforços para fazer iniciativas e programas, assim, incríveis para todos nós. Então, muito obrigada, voluntários da ICF no Brasil, vocês são demais. Isso, pode comemorar, bate palma, porque é isso mesmo. Muito bem, tem alguns recadinhos antes da gente seguir. Boa, Fran, obrigada. Esse evento está sendo gravado e em breve a gente vai subir a gravação no nosso canal do YouTube. Esse evento também concede créditos de educação continuada, uma unidade e meia em competências essenciais, em Core Competencies. Para obter o seu certificado, vocês precisam preencher um formulário que a gente coloca no chat no final do encontro. Esse é o único jeito de conseguir o certificado. A gente mudou o procedimento esse ano, então conto com a compreensão e colaboração de vocês para a gente seguir aí esse novo processo, tá bom? Muito bem, que mais? Como eu falei, esse evento conta com tradução simultânea, a partir de agora ele vai ser todo conduzido em inglês, então usem a opção de interpretação, que é um globinho, aí no menu do Zoom de vocês, escolham a opção que é mais conveniente, português ou inglês, tá bom? A gente vai colocar também essas coordenadas aí no chat, à medida que as pessoas forem entrando. Muito bem, quero dar um agradecimento especial à Claire, que aceitou o nosso convite. Fran, você não é a única fã. Quando vocês falaram da Claire, eu comecei a ler o livro e me apaixonei, devorei o livro, fiz vários notes também no Kindle, porque foi o jeito que eu li o livro, mas é bárbaro, é incrível. E realmente eu recomendo para todos. Eu estou muito na expectativa dessa conversa e espero que vocês aproveitem bastante o encontro de hoje. Eu vou passar um vídeo rápido, para quem não conhece ainda a ICF é um vídeo de 1 minuto, e depois eu passo a bola então para a Helena, da Diretoria de Desenvolvimento de Rio Grande do Sul. Aproveitem, bom evento. Pessoal, ajustem aí o volume, dependendo do som de vocês, quem está de fone, quem não está de fone, às vezes fica muito alto ou muito baixo, então ajustem aí. Muito bem, então sigo aí, Camila, para apresentar para vocês as nossas convidadas de hoje. Eu sou Helena Schmidt, eu sou diretora de desenvolvimento da ICF aqui do Rio Grande do Sul, e quem vai estar conversando com a Claire
Hoje de manhã é a Francesca Smith, que é PCC, nossa associada aqui do Rio Grande do Sul, e uma grande fã da Claire, como ela vai falar, já trouxe algumas vezes. E Claire, welcome also. It's great to have you here. Such a pleasure. Claire, bem-vinda. É um prazer tê-la aqui conosco. Tá contigo, Fran. Ok. Sim, eu sou super fã. Eu não estou recebendo nenhuma comissão para vender o livro da Claire. Eu adoro o livro mesmo. Foi um dos livros que mais me ajudou a me tornar uma coach melhor. Então, eu tô muito feliz que ela está aqui para conversar sobre o livro com a gente, comigo. Algumas pessoas estavam escrevendo no chat, talvez elas chegaram um pouquinho atrasadas, mas existe tem um ícone no rodapé da tela, no rodapé da tela está escrito tradução ou interpretação, e ali vocês conseguem escolher o idioma que vocês querem ouvir. Se vocês querem ouvir em português ou em inglês, porque eu entrevistarei a Claire em inglês, mas haverá tradução simultânea. Então, antes de começar a falar sobre o livro em si, Claire, a senhora pode se apresentar rapidamente, dizer como que a senhora virou coach e os destaques do seu trabalho como coach nas últimas 3 décadas? Sim, eu adoro falar sobre isso. Primeiro, obrigada pelo convite e pela acolhida tão calorosa. É um prazer enorme estar aqui. Eu não sei que horas são no Brasil, hoje de manhã, então é um prazer enorme. Eu comecei a trabalhar como coach em 1987, quando eu arrumei um emprego em uma ONG internacional chamada Information and Counseling. Mas não era verdadeiramente aconselhamento ou orientação que a gente fazia lá, porque o pessoal que chegava para falar comigo não tinha nada de errado. Eles só precisavam de um lugar para pensar sobre o trabalho em organizações de desenvolvimento, o trabalho que eles faziam. Então, eu ouvia e ajudava essas pessoas a pensarem, resolverem as suas ideias, e quando ficava claro o que a gente estava buscando, eu tinha muita informação sobre vagas de trabalho em desenvolvimento internacional e eu compartilhava aquilo. Hoje, em 2021, alguns anos depois, eu não sabia isso em 1987. Em 1987, eu nem sabia que o que eu estava fazendo, na verdade, era coaching e mentoring ou mentoria. Eu fiquei naquele emprego por 8 anos, mas eu percebi que eu precisava de alguma formação naquilo que eu estava fazendo, porque o que eu estava fazendo ali era muito diferente daquilo que eu tinha me formado. E eu não sabia no que treinar, no que estudar, eu não sabia o que estudar. A minha filha mais nova tinha 2 ou 3 anos e eu achava que eu podia fazer qualquer coisa. Então, eu fiquei um tempo com os meus pais e escrevi um artigo para uma revista sobre essa novidade do coaching. Isso foi no final dos anos 80. Foi quando eu comecei a entender o que eu estava fazendo. Na verdade, eu comecei a entender que o que eu estava fazendo era coaching, porque muitas vezes eu tinha que explicar para as pessoas o que eu estava fazendo, e eu entendi que o que eu fazia era coaching. Isso já era mais ou menos... Já era 1989 ou 1990, talvez 90 mesmo. Mas quando eu fiz esse treinamento como coaching, eu já fazia coaching em tempo integral. E foi quando eu comecei a me chamar de coach realmente. Foi quando começou. Eu recebi pelo correio dos Estados Unidos um envelope gigante que eram os materiais para aquele treinamento de coaching que eu ia fazer. E 10 anos depois eu queimei todo aquele material, porque era muito complicado. Tinha muita coisa para lembrar, era um treinamento muito complicado. E naquele momento eu comecei a pensar, será que precisava ser tão complicado? Será que a instituição que estava me dando aquela formação dizia que era complicado mesmo, mas eu sempre me perguntei se era para ser complicado daquele jeito mesmo.
Com o passar do tempo, e trabalhando como coach, estudando, eu fui tentando simplificar as coisas cada vez mais. Eu comecei a dar treinamentos de coaching em 2003, mas a apostila era grossa assim, quando a gente começou, quando eu comecei em 2003. E hoje eu dou o mesmo treinamento, a mesma formação, que é melhor, e a apostila tem essa grossura. Eu fui reduzindo a quantidade de material, as apostilas foram ficando mais finas ao invés de mais grossas. Foi quando eu comecei a trabalhar como treinadora de coaches em 2003 que eu entendi que eu precisava, que surgiu a ideia de escrever um livro. Primeiro eu achei que eu nunca ia escrever o livro, mas aqui estamos, né? Eu achava que eu não poderia escrever um livro no começo porque eu estou aprendendo o tempo todo. Então, eu sempre quero acrescentar coisas aos livros. Mas, basicamente, foi essa a minha jornada. E eu fico feliz que eu nunca escrevi o livro O Poder das Perguntas Corretas, que foi o meu título, a ideia de título por muito tempo. Ainda bem que eu não escrevi, porque vocês iam ficar prestando... eu fico feliz que eu consegui escrever, na verdade, o Simplifying Coaching, o Simplificando Coaching, que eu acho que é um livro muito mais útil para a prática de vocês. Sim, eu acho que muitos de nós também já trabalhávamos como coaches antes de realmente sermos coaches ou de entendermos que éramos coaches. Eu já fui professora, eu já trabalhei no mercado corporativo, e eu já fazia coaching muito antes, e depois eu me qualifiquei nisso, claro. Tem uns manuais super grossos. Olha o tamanho desse, capa dura, ele é gigantesco. Esse é um treinamento que eu fiz. É longo, hein? Tem centenas de exercícios que eu não vou fazer com os meus clientes ou os meus pensadores, como a senhora diz, mas a terminologia do livro é interessante. Agora, Claire, eu queria aprofundar algumas coisas que você falou. O seu trabalho ao longo de 3 décadas ficou mais simples, certo? Então, por que a gente complica o coaching? Essa é uma ótima pergunta, Fran. Eu acho que tem uma questão de valor envolvida aí. Eu acho que é fácil crer que o valor vem do que eu faço e, portanto, eu preciso fazer mais. Eu preciso ter mais coisa para fazer porque isso agrega valor. Mas a gente tem que entender que agregar valor não agrega. Agregar valor dessa forma não agrega valor. Então, enquanto a gente não entender isso, a gente não vai agregar valor real. O valor, o benefício, vem de dar às pessoas a melhor oportunidade de fazer um bom trabalho. A ICF, no MCC, no nível de Master Certified Coach, o coach confia mais no processo do que confia em si. Então, se você pensar em mim, você pensar em eu e a pessoa que eu estou dando coaching, o valor está no que acontece entre nós e no que acontece na pessoa que está recebendo o coaching. Mas todo o resto no mundo, todas as outras coisas fazem acreditar que o valor vem de mim e do que eu faço. Então, é preciso pensar, a gente acaba pensando que eu preciso eu ter mais e mais para que eu consiga agregar valor. Essa é uma crença comum. E o desafio é justamente entender que a conversa de coach parece como pode parecer uma conversa normal, uma conversa entre um professor e um aluno, ou uma conversa entre um médico e um paciente, ou uma conversa de uma pessoa com o seu terapeuta. São 2 pessoas conversando, e isso significa que quando nós temos conversas, muitas vezes a pessoa com quem a gente está falando começa a esperar que nós agreguemos valor e façamos alguma coisa. E, portanto, no coaching, a gente tem que entender que isso não é verdade. E isso exige muita confiança no processo para acreditar que a gente pode fazer isso. Sabe? Quando você encontra uma pessoa e ela vem assim, a primeira vez que você vê uma pessoa, a pessoa assim, você que me diga o que fazer, ela fica esperando que a gente diga o que fazer. E você não deve fazer isso na primeira vez, porque assim que eles acharem que você vai dizer a elas o que elas têm que fazer, elas vão esperar que você diga o que elas devem fazer. Ou seja,
Se você começar a liderar, elas vão seguir. Então, é preciso encontrar uma maneira de co-criar, criar conjuntamente. E eu acho que a ICF é a melhor organização profissional no mundo, embora tenha, claro, questões a serem discutidas. Eu acho que é o melhor órgão profissional do mundo, porque ela discute os fundamentos do coaching e a ICF entende a importância da parceria. Eu sempre digo, se não é uma parceria verdadeira, não é coaching. Se eu estou fazendo o trabalho, não é coaching, porque o coaching tem a ver com você fazer o trabalho. Eu venho fazendo isso há mais de 30 anos e, às vezes, no fim de uma conversa, de uma sessão, eu ainda penso, nossa, Claire, você não fez nada aqui nessa conversa, hein? Seu papel foi mínimo, porque a pressão continua ali. Mas, na verdade, não é uma questão do que eu faço, e sim do que a pessoa está fazendo. E o meu trabalho é facilitar que aquela pessoa alcance o que ela quer. Obrigada, Claire. Esse é um ótimo argumento. É disso que se trata o nosso trabalho, porque é fácil, às vezes, pensar que agregar valor pode ser na quantidade. A gente tem que resistir à tentação de entregar dessa forma, de entregar o nosso trabalho dessa forma. Eu sei que isso é difícil. Claire, agora eu quero que a senhora explique a diferença entre coachee e thinker, ou entre a pessoa que recebe o coaching, cliente, e o pensador. Bom, eu sempre tive um problema com a palavra coachee, ou aquele que recebe o coaching, porque essa palavra coachee soa para mim como se a pessoa seja menor do que eu, o coachee. Eu sou a coach, ele é o coachee. Eu estou maior, acima. Eu também tenho um problema com a palavra cliente, porque muito do trabalho que eu faço é treinar gente em organizações. E as pessoas, eu treino essas pessoas para darem algum tipo de coach também, de coaching nas organizações, e elas lidam com colegas, elas fornecem coaching aos colegas. Então, é complicado falar de cliente. Muitos anos atrás, eu assisti uma conferência, participei de uma conferência em que uma lenda do nosso mercado, não vou dar nomes aos bois, mas ele estava fazendo uma palestra sobre supervisão, mentoria e coaching. E naquela mesma conferência, no fim do dia, eu faria a palestra de encerramento, e me pediram para fazer, no meu keynote, na minha palestra de encerramento, me pediram para fazer um combinado das sessões durante o dia. Eu assisti várias sessões durante o dia, conversei com outros palestrantes, com participantes, perguntei o que eles estavam aprendendo. E esse cara falou sobre os supervisores e os supervisionados, coaches e coachees, e os mentores e os mentorados, ou mentors, mentees, supervisors, supervisees. Ele falou várias vezes disso. E no final da sessão, eu virei para o senhor que estava sentado do meu lado, eu estava escondendo o meu crachá, ele não sabia que eu era a próxima palestrante. Eu falei, eu estou interessada aqui, porque eu perguntei para ele o que o senhor achou dessa sessão. E ele falou, olha, eu vim para essa conferência porque eu queria encontrar um coach. E eu não sou um I ou um ADO, eu não sou um supervisionado, um coachado, um mentorado. Ele estava desconfortável, que ele estava sendo rotulado com uma palavra que ele achava desrespeitosa, inferior. E aquilo me fez pensar demais em como a gente chama as pessoas. Eu ainda não acho que a palavra pensador, thinker, seja ainda a palavra correta, porque o thinker é muito cerebral, o pensamento me traz algo muito mental, e a gente precisa pensar também em sentimentos, emoções, mas as pessoas são pessoas. E eu não sou especial, eu não gosto de uma nomenclatura que cria essa hierarquia entre supervisor e supervisionado, por exemplo. Eu não sou uma pessoa que tenho a vida perfeita e vou te ajudar a arrumar a sua vida, entendeu? Eu só sou um ser humano que estou facilitando o raciocínio, o pensamento de outras pessoas. A conversa tem que ser sobre a pessoa, como se eu estivesse conversando com um amigo ou uma amiga, a conversa poderia ser sobre mim ou sobre nós duas, mas é diferente o nosso trabalho. Então, a nomenclatura, a forma como a gente chama as pessoas, tem um impacto na relação de poder. E a relação de poder tem um impacto na parceria. Então,
a nomenclatura, a forma como nós chamamos a pessoa, as pessoas importa. São seres humanos, criativos, lindos, que precisam, às vezes, de apoio para pensar da melhor maneira, mas e é justamente por isso que eu chamo essas pessoas que recebem o coaching de pensadores. E é interessante porque o meu amigo que revisou o livro, um amigo meu que revisou o livro, disse: eu não sei se pensador é original. Então, a gente revisou a literatura e descobrimos que a Nancy Kline's, quando ela escreveu Time to Think, Tempo para Pensar, em 2002, ela descreveu o parceiro de pensamento, o thinking partner. Mas, em 20 anos, a nossa profissão não avançou. A gente continuou chamando de coachee, e mesmo que em 2002 já havia coaches, e a maioria dos coaches, pelo menos nos Estados Unidos e na Europa, leram esse livro da Nancy, mas eles não alteraram a sua definição e continuaram usando a nomenclatura antiga. Então, eu acho, às vezes, que a gente gosta desse poder também, sabe? Esse é o desafio, essa é uma provocação. Será que a gente não gosta demais desse poder? Eu achei pensador, ou thinker, uma nomenclatura bem útil, porque eu estou falando com um cliente, que é realmente um pensador, e eu falei para ele, eu estou aqui para facilitar o seu pensamento, e pensar na pessoa como um pensador me ajuda a lembrar da importância da nomenclatura e de estabelecer esse tipo de relação. Claire, mais uma pergunta. O que provocou você a escrever o livro, afinal de contas? Bom, então, eu nunca pretendi escrever um livro. Eu não queria escrever um livro, sinceramente. Mas, cerca de 10 anos atrás, as pessoas começaram a me pedir para escrever alguma coisa. Então, comecei a produzir uma série de imagens, assim, com pequenos textos, tipo, ask them, ou pergunte para eles, com princípios simples do coaching. Foram os cartões que eu produzi e eu achei que eu ia parar por ali. Não pretendia escrever um livro. Mas as pessoas começaram a falar: Claire, você precisa abordar a complexidade que está aparecendo na profissão de coach. Aqui no Reino Unido, existe uma voz muito alta que diz: se não teve pesquisa acadêmica, não é coaching sério. Pelo menos aqui no Reino Unido é muito forte isso. E aí eu comecei a ter uma ideia de ouvir a voz dos práticos, dos profissionais, não só essa voz acadêmica. Eu queria ouvir a voz de quem está no campo, trabalhando. Eu queria que a voz dos profissionais, de quem está no chão de fábrica mesmo, junto com a voz dos acadêmicos. E isso me deixou muito ansiosa. Eu falei com os acadêmicos, eu me sentia muito pequena em relação aos caras que tinham doutorado, mestrado, PhD. Eu já tinha sido supervisora deles. Alguns são bons coaches, outros nem tanto. Então, tinha uma batalha acontecendo dentro de mim a respeito de se eu tinha o direito realmente de escrever um livro sem esse background acadêmico. Mas eu estava falando, enfim, um dia eu estava falando em um evento, uma conferência, e um editor chegou para mim e falou: eu quero que você escreva um livro. Aí, esse editor era a McGraw-Hill, que é uma das maiores editoras de livros educacionais do mundo. Eu fiquei chocada, porque é um nome de peso. Você não fala não para a maior editora de educação do mundo, né? Eu tinha uma voz no fundo da minha cabeça falando: você não fala não para isso. Mas eu precisava de um apoio gigantesco de alguns profissionais bem experientes para que eu me sentisse confiante para escrever o livro, porque eu sabia que eu ia dizer algo para esse mundo do coaching que desafiaria muito do status quo, muito do que estava sendo dito até então. Então, a gente trabalha em um negócio que movimenta dinheiro. Se eu escrever 10 livros sobre 10 ferramentas diferentes de coaching, eu vou ganhar dinheiro. Eu posso dar 10 cursos sobre esse tipo de coaching, aquele tipo de coaching, aquele outro. Então, havia esse conflito em mim. Eu lembro de ter participado da conferência da ICF em 2019, e eu lembro de conversar ali com algumas pessoas que eu já conhecia há muito tempo, pessoas dessa área, e ali a gente estabeleceu um plano
de que tipo de apoio eu precisaria quando os acadêmicos falassem que meu livro não prestava. Eu falei, gente, eu preciso que vocês fiquem do meu lado quando eu for criticada. E eu fiquei muito emocionada mesmo, comovida, porque a maioria das avaliações me deram 5 estrelas, e teve uma avaliação na Amazon que deu 1 estrelinha. Eu também gostei, porque é alguém que não concorda, e eu gosto quando alguém não concorda. Eu acho que isso desperta discussões. Eu queria que ela falasse por que ela me deu 1 estrela e por que ela não concorda, mas, de qualquer forma, eu acabei escrevendo o livro mesmo porque a voz desses práticos, desses profissionais, pessoas que passaram horas e horas e horas trabalhando como coaches, essa voz precisava ser ouvida. Eu não estou falando que os acadêmicos não têm valor. Claro que tem, mas às vezes eu acho que o conhecimento acadêmico, às vezes, os acadêmicos recebem mais reconhecimento do que os profissionais práticos realmente. Sim, Claire, o seu livro foi muito útil para mim, porque ele fala realmente dessa parte prática, profissional. Eu estava conversando com você antes do webinar começar, e foi um livro irritante em muitos momentos, porque eu tinha que parar quase a todo parágrafo e correr para o escritório e escrever uma notinha e pegar um post-it, pensando em ideias para os meus pensadores, para os meus thinkers. E a Claire fala muito sobre a linguagem que a gente usa, as perguntas que nós fazemos e como usar isso. Então, eu usei muitas das suas dicas já na semana passada, né? Então, e como você disse, a gente vem várias pérolas vendo. Bom, agora você está me dando um poder que eu não mereço, Francesca. Era disso que eu estava falando. Não, eu falei que eu ia te tietar mesmo, eu avisei. Mas a questão quando eu coloquei os meus clientes na ideia, na posição de pensadores, foi muito interessante. Foi uma ideia que você me deu. Eu estou trabalhando com isso há 7 anos, você há 30. Então, eu quero... mas eu também não quero dar muito spoiler para quem não leu o livro. O grande conceito aqui é o nosso papel. Qual é o nosso papel? O nosso papel é estruturar uma sessão de coaching e criar um recipiente, ou um container. Você pode explicar um pouco mais sobre isso? E também eu queria dizer que no final a gente vai ter uns 20, 25 minutos para perguntas. Às 8h55 a gente vai ter uns 20, 25 minutos para perguntas. Então, se vocês quiserem, podem colocar perguntas no chat ou deixar para perguntar no final. Mas, Claire, fale um pouco sobre a ideia do container, do recipiente. Pessoal, isso é o coaching. O coaching é algo que tem essa representação gráfica. Basicamente, eu já vou falar sobre isso aqui, mas basicamente, se você olhar para a definição de coaching da ICF, se você olhar para a definição, ela é meio complicada, mas se você olhar para as competências essenciais, ela fala sobre estabelecer e manter acordos. Em linguagem simples, isso quer dizer, não comece a fazer o trabalho nesta sessão até a gente saber o que a gente está fazendo aqui. Não comece a fazer nada até a gente saber o que a gente está fazendo. E é isso que eu quero dizer com a cocriação. A gente cocria aqui, faz o trabalho. Isso tem a ver com a competência de ouvir ativamente, e aí nós encerramos. E essa é a competência de facilitar o crescimento do cliente. É aqui que se encerra. A parceria nos exige que a gente crie um modelo assim. E um dos perigos do coaching é que a gente entra em conversas sem limites, sem fronteiras, e a gente faz muitas perguntas abertas que, na verdade, se eu falar para você assim, me conta um pouco sobre a sua vida, você vai falar sobre a sua vida. Mas aí o que acontece é que eu sei muito sobre a sua vida e você não teve nenhum insight novo. Então, a minha definição profissional de coaching é uma conversa em que alguém se sente ouvido e consegue ter novos insights, novas ideias e percepções sobre a sua própria vida, sobre o seu próprio trabalho. Muito tempo atrás, quando eu estava pensando sobre presença, eu li um livro do Peter Senge chamado Presença, Presence, e as primeiras 20 páginas do livro, sabe aquele livro que você não consegue deixar, que você fica lendo
compulsivamente. E aí eu tive um insight nas primeiras 20 páginas e eu acabei nem terminando o livro. Eu li, mas nas primeiras 20 páginas eu tive um insight. Que ele falou, na ciência, a transformação acontece dentro de um recipiente. Na ciência, as experiências acontecem em recipientes. E aí foi o que eu pensei. Fiquei assim, se a gente quer que alguém tenha novos insights sobre os seus próprios problemas, suas próprias questões, a gente deveria criar um recipiente, como na ciência. E aí você lê as competências da ICF, e se você lê as competências da ICF, elas descrevem um recipiente mesmo, um container, um recipiente. Isso significa, um recipiente significa que todo mundo sabe o que está sendo feito. E quando aparecer algo que está fora desse recipiente, a gente identifica e pensa no que fazer, porque a gente sabe onde estão os limites daquela conversa. Eu acho que existe essa diferença entre ser um coach transacional, que você sabe já o que você vai fazer, e o coaching transformador, que promove mudanças profundas. É como fazer um bolo, como assar um bolo. Se você assar um bolo, você pega ovos, farinha, açúcar, manteiga, você mistura todos esses ingredientes, coloca em um recipiente, coloca no forno com o calor, que é o catalisador, e quando o bolo sai do forno, ele sai do forno diferente daquela mistura de ovo e farinha. Ele se torna algo novo. E você não consegue desfazer um bolo de volta para o seu estágio original. E é isso que nós queremos, essa transformação. A gente quer promover a mudança naquelas pessoas, mudanças que não possam ser desfeitas. E é por isso que o recipiente é importante, é nisso que os limites fazem a diferença. Eu ouço isso dos coaches o tempo todo. Eu trabalho como mentora, eu dou muitos cursos de formação também, eu falo com muitos coaches, e eu percebo que, com frequência, o coach mergulha no trabalho antes de a gente estabelecer claramente o que vai ser o trabalho ali. Então, se tiver um aprendizado que eu quero que vocês tenham nessa conversa usem muito a palavra hoje nas suas conversas, a palavra hoje. Ou seja, qual deve ser o nosso foco hoje? Em que nós vamos nos concentrar hoje? Qual é a diferença entre qual deve ser o nosso foco e qual deve ser o nosso foco hoje? Se eu estiver dando coaching para o Dalai Lama sobre a paz mundial, Dalai, o que o senhor quer pensar hoje? A paz mundial? Mas sempre essa ideia do hoje. Nesses últimos 5 minutos, Dalai, vamos pensar sobre o próximo. Então, essas limitações, essas fronteiras ajudam a limitar o que a gente está fazendo. Do contrário, a gente pode ficar muito perdido, a coisa fica solta e perdida demais. É preciso algum limite. É por isso que eu tenho os limites de um recipiente. Isso aqui é o que eu chamo de pré-conversa. É algo que nós precisamos fazer antes de começar o trabalho em si. Pode ser ali cumprimentos, como foi o fim de semana, você já tomou um café, um chá, ou pode ser assim, pode ser algo assim, quais foram seus insights, quais foram suas ideias desde a nossa última reunião, nosso último encontro, mas é preciso ter uma fronteira clara entre o pré-trabalho e o trabalho que vai ser feito hoje. Se a gente não fizer isso, a gente vai achar que a gente está dando coaching, o outro vai achar que não. Então, o pré-trabalho é importante porque muitas vezes ele olha para trás. O pré-trabalho ele olha para o passado, ele olha para o que já foi feito. O pré-trabalho, assim, ok, desde a última sessão você fez alguma coisa? Que medidas você tomou? O que você fez? Eu fiz isso, isso e aquilo. E aí você teve aquela reunião, você falou que estava preocupado com uma reunião. Sim, tive uma reunião, foi incrível, deu tudo certo, a gente almoçou macarrão e eu tive uma conversa super interessante com fulano. Com isso, nesse pré-trabalho, as pessoas não estão tendo nenhum insight, elas estão te dando dados, te dando informações, olhando para trás. Mas o coaching tem a ver com andar para frente.
Então, com avançar. Então, manter o acordo e focar nas competências que dizem, que focam nisso. Como saber que a sessão foi útil no final? O trabalho vai nessa direção. O trabalho de coaching vai nessa direção. A gente não pode ir para trás. A não ser que você e o cliente virem ao mesmo tempo e comecem a olhar para frente, cada um vai começar a ir para um lado, porque o cliente ou a pessoa vai começar a olhar para trás e você vai olhar para frente. Ambos têm que olhar para a mesma direção. Durante a Covid, o coaching tinha mais essa aparência. As pessoas tinham muitas coisas que elas precisavam dizer, falar antes de poder começar a trabalhar mesmo, mas ainda havia trabalho a ser feito. Então, é preciso também pensar nessa fronteira, nesse limite entre a chegada e o trabalho em si, porque isso cria limites para o que vai ser o coaching e facilita, realmente. Exatamente, Claire. E o que me ajuda muito, Claire, é saber o meu papel. E eu sei que o meu papel hoje é estabelecer esse recipiente e garantir que a gente está indo na direção certa. E se eu perceber que a gente está saindo do trilho, que seja intencional durante a sessão de coaching. Eu ainda faço isso. Você tem alguma coisa que você quer me dizer antes da gente começar? Quer me contar alguma coisa antes da gente começar? Não? Sim? Será que é útil para você me contar isso? Nós temos, ou no final, nós temos 25 minutos. Será que a gente consegue começar mais um assunto hoje? Então, e aí eu vou estruturando a conversa, algo como eu vejo como valor. Então, eu crio esse recipiente e eu percebo, às vezes, como eu estava liderando, como eu estava induzindo com as minhas perguntas. Às vezes a gente acha que as nossas perguntas não estão induzindo nada, mas elas estão, porque se você já escolhe o assunto da pergunta, você já está induzindo, liderando. Então, agora eu me policio para falar, será que seria útil falar sobre isso? Eu peço, de certa forma, permissão para trazer um assunto. E se eu começo, por onde a gente começa? Se eles não souberem, eu posso sugerir. Mas eu tento cada vez mais colocar o foco nas pessoas. Mas eu ainda tenho algumas dificuldades, Claire, 2 dificuldades. A primeira é quando eu peço conselho, como lidar com isso, e a segunda é como interromper a pessoa, porque a ICF me diz para não interromper, mas às vezes eles veem como se eu fosse a gerente, deles, e eles vão me passando relatório. Eu sinto que às vezes eles estão pedindo minha aprovação, ou eles têm medo de algo novo. Quando tem algo novo, eles preferem ficar contando do passado e contando do que eles fizeram. Eu não sei se vocês se identificam com isso, mas são 2 dificuldades que eu tenho. Quando pedir conselho e quando o pensador fica muito no passado e como eu interrompo sem interromper de fato. Sim, antes de eu responder as suas perguntas, assim, se você preferir conhecer bem a pessoa antes de começar o trabalho, não é o que eu prefiro, porque eu não preciso conhecer nada sobre ela, mas se você quiser conhecer o passado da pessoa, você tem que deixar bem claro que isso não é o coaching. Então, se na sessão 1 você fizer muitas perguntas para conhecer a pessoa, você precisa dizer também, vamos só conversar hoje e na próxima vez que a gente se encontrar, nós vamos começar com o trabalho do coaching, porque senão elas vão pensar que aquilo que elas fizeram na primeira sessão foi coaching já, e aí é difícil mudar essa percepção. Eu estou trabalhando com um grupo, com outra coach. A gente nunca se encontrou pessoalmente, mas ela se inscreveu porque ela leu o livro. E no final da última sessão, eu falei, o que vocês vão fazer de diferente como resultado dessa sessão? O que vocês vão mudar? Aí ela falou, tudo, eu vou fazer tudo diferente. E ela tinha um monte de perguntas para quando as pessoas chegavam, incluindo quem são seus heróis. A pergunta quem são os seus heróis é muito interessante, mas essa pergunta te deixa um coach melhor, te faz um coach melhor para aquelas pessoas? Essa é uma pergunta muito interessante se eu estou numa conversa com alguém que... se eu tivesse um modelo, se eu soubesse
em quem me inspirar, se eu tivesse um modelo de comportamento. Nesse momento, quem são seus heróis? É uma boa pergunta, uma ótima pergunta, porque ela vem do pensador, da pessoa. Mas se você faz essa pergunta como introdução, como começo, o pensador acha que a gente vai fazer alguma coisa com essa pergunta dos heróis, com essa questão. Então, é muito fácil, acidentalmente, que o coaching faça isso. O pensador chega para você, ele sabe um monte de coisas. Eles têm muita sabedoria, muitos conhecimentos, eles são lindos, adoráveis. Aí você faz um monte de perguntas abertas e eles te contam assim. Aí eles vão contando mais e mais, respondendo a essas perguntas abertas e do relacionamento, você tem um monte de insights sobre aquela pessoa e elas não sabem nada. Elas não sabem nada que elas não sabiam antes da sessão. A gente, às vezes, coloca o trabalho no lugar errado. A gente precisa fazer com que eles trabalhem mais. Então, voltando lá para as suas perguntas. Conselho. Eu vou te falar o que eu faço, e aí não faça o que eu faço, mas eu vou te contar o que eu faço e talvez isso te traga alguma luz. Se alguém me pede conselho, eu não falo que o coaching não tem a ver com conselho. Eu meio que eu ignoro um pouco, porque eu tenho confiança de que ao longo do processo a pessoa vai criar o próprio conselho. Então eu fujo um pouco da pergunta, porque eu acho que a pessoa vai criar esse próprio conselho, ela vai achar o conselho. E eu acho também que quanto menos eu falo, menos chances, quanto menos eu falo, mais chances de eles falarem no final: nossa, você me deu um conselho tão inteligente, Claire. Aí eu falo: não, a gente está conversando há 1 hora, eu falei 2 vezes, eu não te dei conselho nenhum. Uma das coisas que eu falei foi: e aí? E a outra coisa que eu perguntei foi: o que nós temos que fazer agora? Eu não te dei nenhum conselho. Adoro que você fale que eu te dei um bom conselho, mas o conselho não veio de mim, o conselho estava com você. Então, quando alguém pede conselho, eu digo: ignore e finja que não ouviu. A outra pergunta realmente é difícil, a questão de interromper. Eu estou falando do ponto de vista da cultura britânica, não sei se isso faz sentido para a cultura de vocês, mas na cultura inglesa ou britânica, desde criança a gente aprende a não interromper a fala de outra pessoa. Mas, como adultos, a gente não aprende a parar de interromper o pensamento das pessoas. Ou seja, a pessoa ainda está pensando e a gente faz outra pergunta. Então, um dos sinais da maestria, do domínio pleno, no nível MCC, é que o coaching se aprofunda. E isso, às vezes, o coaching se aprofunda porque o coach espera que o pensador aprofunde, porque o coach não interrompe o pensamento. Então, você tem que aprender a interromper o que as pessoas estão falando, mas tentar não interromper o pensamento. É preciso observar atentamente para que a gente não interrompa o pensamento de alguém. Tem muito a ver com a observação. Então, para mim, na minha experiência, eu nem penso muito no que eu vou fazer na sequência. Eu não fico pensando, e agora eu vou perguntar isso, e depois eu vou perguntar aquilo. Não, eu deixo rolar e eu vou vendo o que acontece. Assim, aí quando a pessoa percebe que ela encerrou o pensamento, eu falo: e agora o que a gente vai fazer? O que a gente vê muitas vezes é que às vezes parece que eu vou fazer uma pergunta, mas eu não faço depois, porque eu olho para os olhos da pessoa e às vezes eu vejo que ela quer continuar pensando. Se a pessoa está pronta para continuar pensando, a pergunta interna delas é sempre melhor do que a minha pergunta externa. Então, o coaching também tem a ver com fazer companhia para alguém enquanto esse alguém está pensando, sabe? E é incrível, porque se você criar um bom recipiente, mesmo no começo da conversa, eles começam a avançar com o pensamento dentro dessas limitações. Então, o que você quer mudar até o fim dessa conversa? O que você quer mudar com essa sessão, com esse papo? E aí elas começam a se mover e pensar antes da gente fazer o trabalho. Facilita. Não para todo mundo, mas facilita com a maioria das pessoas. A sua pergunta da interrupção. Às vezes a gente tem que interromper porque a pessoa está indo nessa direção, do passado.
E o que você precisa é virar essa pessoa, girá-la e colocá-la na direção que vocês querem. Mas a interrupção pode ser desconfortável, pode não ser legal. Então, o que eu sugiro é pense em perguntas breves, perguntas rápidas, curtas, breves, que olham para o futuro, que apontam para o futuro e que possam te ajudar com isso. A minha preferida é... Então, e hoje é uma das que eu gosto. Tipo, a pessoa está lá, então, eu nasci muito tempo atrás, numa cidadezinha, e eu tive 4 empregos, eles eram assim, assado. Aí você fala assim, e hoje a gente vai pensar no quê? E hoje, você com esse e hoje, eles viram para o futuro, eles mudam de posição imediatamente. Mas, sim, tem que haver o estabelecimento do acordo no começo, né? Então, o que você pode falar? Quando nós começamos, você me disse que queria alcançar isso, mas o problema é que agora você está olhando para o passado. Então, quando a gente começou, você falou que queria alcançar isso, e agora nós estamos olhando para o passado. E aí a pessoa vai se você falar dessa forma, a pessoa pode se sentir julgada. Você é péssimo. A gente não está fazendo o trabalho que nós combinamos, o trabalho acordado. Então, a questão é manter esse foco no futuro de uma forma otimista, sem criar nenhum desconforto, certo? E a palavra hoje é a melhor que você pode usar em qualquer conversa de coaching. Mas e hoje? E nessa hora que nós temos? E agora? E nesses 5 minutos? Porque isso ajuda a gente a dimensionar o trabalho e colocá-lo na direção correta. Às vezes, o nosso trabalho é muito amplo, muito grande, e não pode ser assim. Às vezes a gente pensa assim, é muito trabalho para o nosso tempo, ou, sei lá, seu problema é muito grande para a gente resolver em 1 hora, semana que vem a gente continua. Mas se você perguntar que parte a gente deve abordar hoje, o que a gente vai trabalhar hoje, você dimensiona o trabalho corretamente para o tempo que você tem, e para mim também isso é parte de estabelecer e manter o acordo. Eu vou contar uma história engraçada para vocês. Eu escrevi o livro inteiro em cafés, lanchonetes. Eu só mandei para o editor 1 semana depois que o lockdown começou aqui no Reino Unido. Foi bom porque eu consegui escrever o livro com os cafés, lanchonetes abertos. O livro todo fala sobre a contratação. É uma contracting, que é uma forma padrão de tratar o acordo de coaching, contratação, contracting, contratos. Aí, 2 semanas antes de enviar para o editor, eu entendi que right sizing, o dimensionamento correto, era uma maneira melhor de falar do que a contratação. O que a gente tem que fazer, muitas vezes, é dimensionar corretamente a discussão para aquela 1 hora, 2 horas, 30 minutos. Então, esse dimensionamento correto é tão importante quanto a contratação ou quanto esse acordo que se estabelece. Right sizing, dimensionamento correto, numa tradução livre. Ótimo. Claire, uma pergunta pode ser feita nesses próximos 25 minutos, que parte desse assunto especificamente a gente deve trabalhar? É interessante. Tem 2 modelos que a senhora fala no seu livro, que são o modelo Stokers e o modelo Calf. A gente tem mais alguns minutinhos. Essa é a minha última pergunta antes de eu abrir para perguntas e respostas dos participantes, mas a senhora pode explicar um pouquinho sobre os modelos Stokers e Calf? Sim, eu treinei as pessoas em coaching por muitos anos. E a gente fala bem rapidamente no começo, e aí eu faço uma demonstração do coaching, e aí a gente fala sobre o que aconteceu. Então, eu estava trabalhando em uma organização sem fins lucrativos, aí eu peguei o cavalete ali, o flip chart, e a gente fez uma lista de perguntas para começar a conversa e para dimensionar corretamente o trabalho. A competência 3 fala parceria com o cliente para identificar o que ele quer alcançar na sessão, definir o que eles precisam abordar e confirmar ou conferir medidas de sucesso.
Então, a gente colocou algumas perguntas no cavalete e tinha uma pessoa na sala, um senhor chamado Adrian Hawthorne, e ele falou, Claire, se você não me der uma palavrinha, uma colinha para eu lembrar dessas perguntas, eu não vou lembrar. Falei, mas qual que é a palavra? Ele falou, Stokers, porque eram as letras iniciais em inglês de cada uma das perguntas que eu tinha colocado no cavalete, no flip chart aquele dia. Então, a primeira pergunta era, o que nós temos que pensar hoje? E eu troquei. Então, qual é a sua pergunta ou qual é a sua questão para hoje? Porque qual é a sua questão para hoje dá a partida na conversa, sabe? E se a pessoa começar... Porque se você perguntar qual que é o seu problema, a pessoa vai olhar para trás. Se você perguntar qual que é a sua questão, qual que é a sua pergunta para hoje, a pessoa olha para frente, para o futuro. A segunda era... Se a gente tivesse 20 minutos, em que parte dessa questão você gostaria de concentrar? Aí a gente fala sobre o resultado, o outcome, o que você gostaria que tivesse de mudar, que você gostaria que tivesse mudado com o final dessa conversa, o que você gostaria de mudar, e aí tem uma outra pergunta, como que a gente vai fazer isso funcionar? Como que é a melhor maneira de fazer isso funcionar? A questão do papel dessa conversa, porque normalmente as pessoas seguem que elas acham que tem mais poder, e é você. Mesmo que você ache que você não tem poder nenhum ali, elas vão achar que você tem. Então, elas vão te seguir, elas vão seguir o seu modelo. E você tem que falar, a gente não precisa fazer isso do meu jeito, sempre. E, finalmente, a última pergunta é, por onde nós devemos começar? Por onde começamos? Eu acho muito interessante essa palavra Stokers, facilita, pelo menos em inglês, são as iniciais em inglês, isso facilitou a nossa prática. Aí, tudo bem. Na semana seguinte, eu estava fazendo um treinamento em outro lugar e uma outra pessoa que ainda é um bom amigo. E eu falei assim, então, pessoal, a pergunta que ajuda vocês a lembrar dessas perguntas é Stokers, S-T-O-K-E-R-S, são as iniciais das perguntas. E aí o Steven falou assim, nossa, que interessante, isso ajuda a lembrar. Ele falou assim, incrível. Aí ele falou, você sabe o que é um stoker? O stoker é o cara que fica na parte de trás de uma bicicleta dupla, daquelas bicicletas de tandem, sabe aquela bicicleta para 2 pessoas, 3 pessoas? A pessoa que está atrás, ela tem que fazer 2 coisas. Primeiro, ela tem que cuidar do equilíbrio da bicicleta, e se ela não cuidar desse equilíbrio corretamente, é super difícil para a pessoa que está na frente pedalar. E se a bicicleta for, se você estiver subindo uma ladeira, a pessoa que está atrás também tem que pedalar com muita força. Então, eu acho que essa é uma metáfora muito interessante para o coach. E elas nos lembram como é fácil se colocar na posição da frente, no banco da frente da bicicleta, quando, na verdade, o nosso lugar é o banco de trás. Eu falei com pessoas que, inclusive, pedalam bicicletas duplas. De verdade, eu tinha, inclusive, uma vez numa sessão, uma pessoa que tinha uma bicicleta dupla estacionada do lado de fora da sala de conferência. Mas, de qualquer forma, a ideia é o seguinte, se você interferir muito quando você está na parte de trás, no banco de trás da bike, você pode causar um acidente. Você tem que deixar que a pessoa na frente conduza a bicicleta enquanto você faz o seu papel de equilíbrio. Então, a pessoa na frente que vai conduzir, mas você está atrás cuidando do equilíbrio. E aí a gente chegou nessa ideia CALF, C-A-L-F, que era um outro grupo que a gente, em outro dia, um outro grupo, falou, você deu uma palavra para a gente começar, que é o Stokers, agora a gente precisa de uma palavra, de uma colinha para lembrar como terminar. Então, para encerrar ou terminar uma conversa, C tem a ver com o contrato, ou seja, a gente fez o trabalho que a gente tinha acordado, combinado fazer. Aí depois, o A de accountable, ou de a prestação de contas, o que contas nós podemos prestar disso, o L de learning, o que você está aprendendo, e o F, será que nós... Finish, F de finish. Nós chegamos ao final,
Então, porque uma das questões do coaching é que tem algum momento em que a gente precisa falar, olha, que a gente faz esse check-in, que a gente fala, nós temos mais 20 minutos, o que a gente faz antes de encerrar? Eu sempre... É que às vezes eu sei que a gente se empolga e a sessão vai embora e às vezes a gente perde a noção do tempo mesmo. Eu, pelo menos, sempre perco a noção do tempo. E o que acontece no coaching é, se você for bom em criar espaços, a pessoa que você está dando coaching, ela não tem ideia de quanto tempo está faltando. E é preciso terminar em parceria. E a ICF é o único órgão profissional que fala sobre encerrar em parceria, terminar em parceria. Isso é muito importante, mas isso é raramente abordado em treinamentos de coaching, porque normalmente, nas gravações que eu ouço, o coach ou a coach fala, a gente precisa encerrar. Deu nosso tempo. Isso significa que, em vez de terminar em parceria, a gente corta aqui. E aí não é mais um recipiente, a coisa termina em aberto, nós não temos e as pessoas fazem o que a gente manda. Então, assim, mas você pode até terminar assim, olha, a gente tem mais 10 minutos, vamos encerrar e qualquer coisa a gente continua na semana que vem. Ou nós temos mais 10, 15 minutos, o que a gente precisa fazer para encerrar de acordo? A gente tem 5 minutos, 2 minutos. Nesses últimos minutos, o que a gente precisa fazer? Será que nós já terminamos? Podemos encerrar? Então, dá para ouvir. Dá para entender. Uma coisa que... E geralmente, quando a gente pergunta, podemos encerrar ou já terminamos, vem 3 perguntas, vem 3 respostas. A primeira é não, a outra é sim, e a outra é sim. Então, esse último sim é um sim meio hesitante, que na verdade quer dizer não. E se você fizer isso antes do final, com 10, 15 minutos de antecedência, você tem tempo para trabalhar isso. E aí você fala assim, mas você tem que fazer a pergunta. E aí a pessoa vai dizer o que falta. Sim, isso é super verdadeiro, Claire. Às vezes, eu sempre faço isso, faltando 10, 15, 5 minutinhos, assim, já encerramos? Esse tópico está encerrado? O que a gente faz nesses 5 minutos finais? E é incrível, porque as pessoas criam coisas muito interessantes. Elas aparecem com coisas muito, muito interessantes, que a minha mentalidade antiga de coaching nem estava preparada. Fizemos uma boa sessão, final, próxima. Mas não, às vezes as pessoas surgem com pérolas, realmente, nesse final da conversa. É muito útil esse não controlar o tempo, mas usar o tempo mais a nosso favor para a criação desse recipiente do qual nós falamos. Ao restringir, a gente até agrega mais valor. Sim, e faz esse recipiente para os últimos 5 minutos. Do contrário, você abre muito e aí você não tem limites de novo. Eu não sei se vocês fazem isso em português, mas em inglês, no final de uma sessão, os gerentes falam para os seus subordinados: alguma coisa? Mais alguma coisa? Mais alguma coisa? Se você falar isso no final de uma conversa de coaching, aqueles limites que você estabeleceu para o seu recipiente desaparecem. Então, não pode ser tão aberto também. Então, assim, nós temos 10 minutos. Como você gostaria de usar esses 10 minutos? Como saber que a gente vai aproveitar bem esses 10 minutos? Não pode também pegar esses últimos minutos e abrir e esquecer o recipiente. Eu adoro falar sobre esse assunto, gente. Dá para ver que eu me empolgo. Sim, dá para ver, Claire. Agora, nós temos 20 minutinhos para perguntas. Eu quero muito ver as perguntas do pessoal no chat. Pessoal, vocês podem colocar no chat ou vocês podem abrir seu microfone e perguntar diretamente para a Claire. Se quiserem fazer sua pergunta em português, façam, que nós temos tradução simultânea e a gente passa para o inglês para ela. Tem uma pergunta aqui que eu acho que vem em inglês já, hein? Acho que era sobre contratar uma organização. Sim. Como criar
um acordo entre o pensador e um patrocinador no caso de coaching organizacional, coaching para uma organização, uma empresa? Bom, eu acho que sempre o dimensionamento correto da coisa, esse dimensionamento correto, right sizing, é muito importante. E é preciso também pensar no trabalho que nós vamos fazer ao longo do tempo. Um dos perigos do coaching ao final do coaching, como que você vai saber que ele foi útil para você? Não, nós esperamos que no final do coaching a pessoa fale: foi ótimo, obrigado, essa sessão foi ótimo trabalhar com você. Mas isso não é uma medida, uma mensuração de eficiência, eficácia. Essa medida tem que ser feita 6 meses, essa mensuração tem que ser feita 6 meses depois que o coaching terminou. Então, eu gosto de encontrar o patrocinador e o pensador, o sponsor e o thinker, e eu falo para o sponsor, para o patrocinador, 6 meses depois desse trabalho, como que você vai saber que esse coaching foi útil? Como que você vai saber que esse coaching foi útil? Daqui 6 meses, ou 6 meses após o final do trabalho. Então, eu uso as perguntas que eu coloquei, as perguntas que estão no livro, claro, em português elas vão formar uma sigla diferente. Eu quero que vocês criem suas próprias palavras Stokers e Kauf para o português e para os países falantes de português, mas na conversa com o patrocinador é preciso perguntar para o patrocinador que papel que eu devo assumir nesse tempo trabalhar junto para apoiar o seu colega. E para que você tem que falar com o sponsor também, para que ele entenda o que ele tem que fazer para que o thinker, para que o pensador possa colocar os aprendizados em prática. Eu sempre pergunto que trabalho que nós temos que fazer realmente aqui. Porque, às vezes, o trabalho que foi acordado com o patrocinador tem a ver com os sintomas que o patrocinador vê. Mas, às vezes, quando você conversa com a pessoa, é um pouco diferente. Então, você tem que ter aquele acordo com o patrocinador em mente, mas você faz um outro trabalho ali, um trabalho que às vezes você nem abre para o patrocinador diretamente, você faz o trabalho que aquele subordinado de fato precisa e não os sintomas que o patrocinador está vendo. A gente tem que trabalhar com um acordo que a gente tem ali, mas é preciso reconhecer que há coisas que não podem ser ditas quando o patrocinador está na sala, e muitas vezes são essas as coisas que precisam ser mais trabalhadas. E eu continuo pensando no recipiente, porque eu acho que ele é um visual, uma coisa mnemônica, visual, que ajuda a entender isso. Será que isso responde a sua pergunta, Helena? Sim. Nós temos mais algumas perguntas aqui. Como pensar em avaliações? Uma pergunta que apareceu aqui. Como começar a usar essa terminologia diferente de pensador em vez de coachee ou cliente ou pessoa que recebe o coach? Para mudar a terminologia, a gente tem que mudar um pouco a cultura. As pessoas vão falar sobre cliente, sobre o coachado, o coachee. Eu trabalho em organizações que às vezes falam vários idiomas e eu tento honrar o linguajar que eles querem usar. Eu tento respeitar a terminologia e o jargão daquela empresa, claro. Mas eu também sugiro algumas mudanças. Às vezes, quando você é um coach interno e você conhece bem a realidade daquela empresa, você encontra até palavras melhores do que pensador, porque você consegue encontrar a palavra ideal para aquele contexto. Avaliações, assessments. Essa é uma ótima pergunta. Eu não sou avessa a avaliações, porém, imagine que eu estou dando coaching para você, Fran, e aí eu te dou feedback na primeira sessão. Estou fazendo uma avaliação e na primeira sessão eu te dou feedback. Eu tenho mais poder que você e eu pareço que sou expert, especialista em você. Fica difícil, então, depois disso, trabalhar em parceria, porque estabelece-se uma relação de poder. Então, se vocês gostam de usar avaliações, e muitas relações exigem que você use avaliações, eu reconheço isso, mas o lance é
como dar feedback da avaliação de uma forma que não impacte a parceria e não estabeleça uma relação de poder. Alguns de vocês tenho certeza que falaram, nossa, e agora, né? Porque mas se você conseguir pensar nisso, é possível fazer a avaliação de uma forma respeitosa do processo de coaching, respeitosa da ferramenta, respeitosa com a pessoa, com o pensador. Às vezes, uma forma de fazer isso é pedir que ela dê o feedback primeiro, porque aí você estabelece uma relação de poder mais igualitária ali, ou perguntar o que você percebeu na nossa conversa, porque eu percebi o seguinte, essa também é uma forma menos... ou colocar assim, vamos conversar agora sobre o que apareceu nesse diagnóstico, digamos, tentar sempre, é possível fazer essas avaliações, mas sempre tentar fazer isso sem criar uma estrutura de poder como essa. Então, sempre que você assim, ou então, por exemplo, no final fala assim, ok, terminou, então, agora que nós já estabelecemos isso, como que nós vamos trabalhar? Porque quando a gente começa a liderar muito e induzir, as pessoas começam a seguir, e isso não é coaching. E muitas vezes o coaching não é efetivo porque as pessoas estão te seguindo e elas te seguem por causa do que aconteceu no começo. Eu estou desenvolvendo alguns coaches que estão buscando o MCC e eu ouvi uma gravação outro dia e a pessoa falava assim, a gravação tudo bem, mas eu estava tentando umas coisas novas, estava experimentando umas coisas novas. E ela começava a sessão falando assim, vamos fazer uma meditação antes de começar. Vamos fazer uma meditação antes de a gente começar. Isso é liderar. Isso é induzir. O coaching que ela fez depois daquilo foi tecnicamente excelente, mas não foi muito útil. E quando a gente volta para o começo da gravação, eu falei para ela assim, ela está seguindo você. E por mais que o resto do trabalho tenha sido absolutamente em parceria nas palavras, as palavras tenham sido em parceria, ela não conseguiu romper com aquela situação estabelecida no começo. Ela não conseguiu evitar que a outra pessoa a seguisse. Então, quando a coisa não está indo muito bem, quando você sente que o coaching não está indo muito bem, geralmente você está liderando e as pessoas estão seguindo. Preciso ter isso em mente. Sim, obrigada. Outra pergunta. Eu preciso de um pouco de esclarecimento. Eu adoraria ouvir de você quais são as limitações, os limites entre o cliente falando eu, seu, ou você, o seu e o nosso numa sessão. Quais são as limitações entre o coach falar você, o seu e o nós na sessão? Eu discordo um pouco da ICF nesse ponto. Eu explorei isso, até falei isso numa sessão com a ICF, a presidente da ICF estava na sala e ela concordou comigo, viu? Então, aqui a questão é, de novo, parceria. Vamos imaginar que eu estou dando coaching para alguém e essa pessoa está se aprofundando e ela ali mostra uma vulnerabilidade, se torna vulnerável ali. E aí ela tem um insight que é difícil de aceitar, às vezes, uma ideia, um insight. Se eu perguntar onde que você está agora, ela vai se sentir isolada de mim. Assim, o que você está pensando agora? Onde que você está agora? Ela vai se sentir sozinha naquele espaço. Então, o que eu gosto de fazer é usar o nosso, a gente, o trabalho que nós fazemos juntos na sala. Então, eu gosto de usar o você para o que você traz e para o que você vai levar dessa sessão. Mas juntos ali, eu prefiro usar o nós. Eu acho que isso inspira confiança, isso estabelece uma conexão mais forte, mas é preciso ter cuidado também, porque você só usa esse nós, o que nós estamos fazendo junto nessa sala, neste momento, nessa hora. Né? Então, é preciso ter esse cuidado. Então, é basicamente, mas está no livro. Essa pessoa que fez a pergunta provavelmente leu o livro. Perfeito, Claire, faz todo sentido. Tem outra pergunta.
Como coach, eu percebo que o thinker, o pensador, está me seguindo, como eu posso mudar isso e estabelecer uma relação de parceria novamente? Pergunta da Márcia Yokota. Isso depende do nível de confiança. Quando a confiança é alta, é mais fácil. Você pode até falar. Assim, olha, você está querendo que eu faça o trabalho, mas o trabalho é de nós dois, é vocês. Mas geralmente você tem que ser mais sutil, né? Você não pode falar assim diretamente. Então, o que eu digo é reagrupe, volte para o nós, sabe? Onde nós estávamos, que insights você teve até agora, porque e façam isso antes de achar que eles não... E façam isso sempre... acho que ele não teve nenhum insight, acho que ele não teve nenhuma ideia, acho que ele não pensou nada. Pergunte sempre. Eu geralmente falo, pergunta isso antes da metade da sessão, onde estamos, em que ponto nós estamos, que insights você teve até agora e o que a gente tem que se concentrar até o final da nossa sessão. É sempre voltar o foco para eles. Vamos pensar numa analogia com posições. Então, uma das questões com as posições é que se vocês estão cara a cara, eles vêm, eles sentam e eles falam com você. As suas cadeiras estão com uma diferença de 120 graus. Como um médico e um paciente num consultório. Mas numa sessão de coaching, às vezes, é mais interessante nós juntos olhando para aquele problema, para aquela coisa. Então, uma diferença é, você fala para mim, você fala comigo, então, você fala para mim, e a proposta é, vamos olhar juntos pela janela, vamos olhar juntos, nos debruçar juntos sobre essa questão. Então, Márcia, se você achar que eles estão te seguindo, você tem que tentar passar para uma posição em que vocês estejam juntos olhando para a questão. Você pode falar, por exemplo, então, juntos, enquanto a gente está olhando para essa questão, o que você percebe? O que você pode me dizer? O que seria útil? Se vocês estiverem cara a cara, você pode pedir para a pessoa mapear alguma coisa, porque passa dessa transferência de informação para você e a pessoa começa a processar a informação sozinha. Tem algumas orientações no livro, algumas informações no livro sobre isso, mas sempre voltando o foco para a pessoa. Alguém tem alguma pergunta muito urgente? Pessoal, vamos aproveitar. Perguntas para a nossa palestrante. Eu li uma. Eu li duas. Oi, Fran. Três. É o Marcos Videira. Tá me ouvindo? Eu tenho uma pergunta. A pergunta para a Claire é o seguinte: qual é, na verdade, o que tira o sono da Claire no futuro do coaching? Bom, eu vou te contar o que me deixou acordada ontem, por que eu não dormi a noite passada. Mas quando a gente faz uma parceria que diz que está com uma organização que diz que está usando o coaching e não está, o que me preocupa com o coaching é que às vezes o coaching ainda parece muito algo especial e de elite, algo muito elitizado. E o que me motiva e o que me mantém trabalhando, e quando as pessoas falam assim, quando que você vai se aposentar? Eu falo, não agora. O que me motiva é a ideia de deixar o coaching acessível para todos. Eu tenho essa percepção de que ainda é algo muito elitizado, e na verdade o coaching é uma conversa entre duas pessoas em que uma facilita o pensamento da outra. Quando a gente faz com que isso seja muito especial, a gente valoriza a nossa profissão, mas sempre vai haver espaço para coaches especializados, claro, mas por mais que as pessoas usem um estilo de coaching no trabalho. Na Europa, o que me preocupa e o que me mantém acordada é que a voz acadêmica, e eu acho que na ICF também, a voz acadêmica está cada vez mais alta
a voz, os acadêmicos têm mais voz do que os profissionais de prática, e isso me preocupa também, porque por mais que a gente saiba que a pesquisa acadêmica é muito importante, eu já tenho cerca de 15 mil horas de consulta, 15 mil horas de atendimento. A pesquisa também, gente. Se eu ouço mais de 10 horas de coaching por ano, por semana. Em um ano, eu ouço, sei lá, 500 horas de sessões gravadas. Em 20 anos, eu ouvi todas as conversas de coaching, 10 mil horas que eu ouvi, nem as que eu dei. E tem muita coisa ali que não é pesquisada academicamente, mas que você vê, que você ouve, que você identifica de forma prática. Então, se eu fosse ter alguma palavra final, é que, assim, seria que na profissão de coaches, às vezes a gente olha para o lugar errado para medir o valor do que a gente faz. O valor do coaching não é o quanto que o coaching é impressionante, a impressão que a gente causa. Não, o valor do coaching é o pensador está pensando, o pensador está conseguindo ter novos insights, novas ideias sobre suas próprias questões, porque se eles não tiverem, não importa quão elegante seja a sua sessão de coaching, se ela não for útil, não adianta nada. Então, se vocês quiserem pegar uma mensagem para melhorar o seu coaching, gravem tudo que vocês puderem e se ouçam, vejam e não fiquem prestando muita atenção no que vocês fazem ou não fazem. Vocês têm que ouvir e prestando atenção no pensador, no cliente. Se ele estava prestando atenção no que você falou, ou se perguntando o que eles estão falando está te dando algum insight. Isso é uma jornada de aprendizado muito profunda. Não custa nada, porque você pode gravar suas próprias sessões, claro, com as medidas apropriadas, e isso ajuda você a aprimorar o trabalho que você faz. Maravilhoso. Acho que essa foi um encerramento maravilhoso. Claire, eu vi que você colocou o seu LinkedIn aqui. O pessoal pode te achar no LinkedIn. Tem mais algum lugar em que o pessoal pode te encontrar? Bom, o LinkedIn é o melhor lugar mesmo. Eu escrevo também um blog sobre coaching toda semana. Eu publico no LinkedIn também. Eu posso mandar por e-mail também para você. Mas o LinkedIn é o lugar certo para começar, porque eu coloco todas as ideias novas no LinkedIn. E alguém perguntou do livro e sua versão para o português. O pessoal quer saber do livro em português. Tem um pessoal que prefere lê-lo em português. Tem algo a nos dizer sobre isso? Olha, eu espero que seja traduzido. O editor quer que aconteça, então a gente está trabalhando nisso. Aguardem. Nesse meio tempo, a ICF quer facilitar que as pessoas leiam o livro e principalmente coloquem as ideias em prática, porque o livro é baseado na prática, então a gente está oferecendo formar grupos de mastermind. Então, qualquer um que estiver aqui hoje, ou que seja membro da ICF, isso é só para membros da ICF, mas qualquer pessoa pode clicar no link, é um Google Forms, um formulário do Google, eu coloquei no chat agora. Se vocês quiserem formar um grupo de estudo de estudos de 6 meses, gratuito, 2 horas por mês, a gente vai se encontrar como grupo, eu vou organizar, vai ter 5 ou 6 pessoas por grupo, e essa vai ser uma oportunidade fantástica de conhecer outros coaches. Aí vocês podem ler o livro juntos, dividir o livro e fazer essa leitura em grupo e discutir as suas dificuldades. Às vezes é difícil mudar coisas que a gente acredita, mudar crenças arraigadas, o sucesso das suas observações. Então, eu acho esses grupos de estudo muito interessantes, porque a gente sabe que o aprendizado e o desenvolvimento são um processo. Então, se você também está no processo de credenciamento, isso vai ser super útil. Independentemente do credenciamento, a ideia é aprimorar nossa arte, nosso ofício. Então, não esperem que o livro saia em português. É um livro breve, curto. Se vocês tiverem o Kindle, vocês podem copiar e jogar no Google Tradutor e colocar no documento de Word, e já tem uma precisão de 90% ali. O idioma não pode ser uma barreira. Claro que o editor está trabalhando para que ele exista em português, mas não é um livro
complexo em termos de escrita. A ideia é que ele seja simples, o livro é sobre a simplicidade. Então, eu queria falar isso para incentivar vocês a participar dos grupos de masterminds. Eu vou organizá-los ainda, mas tem os formulários já no chat. E eu queria agradecer também a todos os voluntários que permitiram que isso acontecesse, e claro, principalmente a Claire, que compartilhou toda a sua sabedoria e sua doçura conosco. Obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer. Eu não sei se é sabedoria ou senso comum, mas não, talvez experiência é um pouco de bom senso, assim. Sim, digamos que é a sabedoria da experiência, mas não é nada especial. Coragem também, Claire. Muito bom. Obrigada. Mais alguém quer fazer algum comentário antes de eu encerrar? Não? De novo, pessoal, o Google Forms, o formulário do Google está no chat. Se vocês quiserem participar do nosso grupo de estudos, preencham o formulário e enviem. Also be worth CCEUs for people, CCEs, because the whole book is based on the competencies. So it would be impossible not to join a study group and talk about the competencies. They are the heart of the book. All right, so let's close off the webinar today. Have a great beginning to your week or your Tuesday. Thank you so much for attending. It's really been a pleasure. Bye, everybody. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you so much. Ciao, ciao. Ciao. Tchau, tchau, obrigada. Thank you. Bye-bye. Bye. Bye-bye. Bye. Thank you. Thank you, Fran. You're welcome. Time just flew. Just like that. Camila, can you stop recording?